Muito bem-vindos. Liderança de equipas, a inspiração do desporto. Este é o tema que propomos tratar no webinar de hoje e que irá decorrer durante sensivelmente a próxima hora e meia. Mas antes de passarmos ao tema que nos traz aqui hoje, vamos começar pelas tradicionais apresentações e, antes de mais, referir que este webinar foi o resultado da união de esforços entre dois parceiros que têm juntado sinergias ao longo de vários projetos e que, portanto, este webinar foi realmente realizado, ou está a ser realizado em conjunto entre a Fórmula do Talento e a BizPoint. Para quem ainda não nos conhece, a Fórmula do Talento é uma empresa de recursos humanos e o que fazemos no nosso dia-a-dia, eu diria, é nem mais nem menos do que potenciar as empresas através da sua essência, ou seja, através das suas pessoas. É muito comum nós referirmos e partilharmos este nosso propósito, que é precisamente este, contribuir para que o desenvolvimento das pessoas impulsione a gestão das empresas. E fazemos-lo através das nossas 4 principais áreas de intervenção. O outsourcing da direção de recursos humanos, através da qual nós assumimos a responsabilidade da gestão de recursos humanos de uma organização que por dimensão ou por opção não possui esta figura ou este departamento na sua estrutura interna e resolva assim externalizar esta valência. Fazemos-lo através da consultoria de recursos humanos, onde desenvolvemos soluções de gestão de recursos humanos e apoiamos as empresas na sua implementação, soluções acima de tudo muito centradas no desenvolvimento estratégico das pessoas e das organizações. Temos ainda a área do recrutamento e seleção, sempre em parceria com os nossos clientes procuramos identificar e atrair o candidato certo ou o melhor candidato, e a formação através da qual nós potenciamos os talentos das organizações, esperando desta forma estar a contribuir não só para o desenvolvimento individual, mas também para o desenvolvimento coletivo desta nossa empresa. E fazemos-lo sempre com o nosso espírito handmade, porque acreditamos sinceramente que para cada empresa há um determinado e certo caminho, e que, portanto, há que encontrar a solução que há de ser única para cada cliente. E hoje vamos aqui desbravar então o caminho da liderança. E vamos desbravar este caminho que vai contar com o contributo da BizPoint, mas também de alguns convidados especiais que nós já tivemos a possibilidade de partilhar nos convites que efetuamos. Dar ainda também a nota de que este tema da liderança foi trazido hoje aqui para este webinar um bocadinho fruto dos vossos contributos, fruto do contributo dos participantes dos webinars, dos últimos webinars que temos promovido, em que realmente temos recebido algumas sugestões de por que não tratar o tema da liderança. E resolvemos desta vez aceitar a sugestão. Acreditamos que provavelmente um dos desafios dos presentes seja exatamente este, seja realmente o de liderar e o de gerir as equipas, e que sabemos também, da nossa parte, sabemos também que liderar e motivar é realmente uma missão difícil, mas também acreditamos que não seja uma missão impossível, e por isso hoje estamos aqui precisamente para promover esta reflexão. Mas também quisemos trazer algo mais, portanto não queremos ficar pelo tema da liderança, que só por si já é um tema cheio, sem dúvida, mas queremos tratar esta questão com algum ânimo, com algum entusiasmo, e realmente consideramos que o tema do desporto e a inspiração do desporto podia ser sem dúvida um mote para trabalharmos de forma mais inspiracional este tema da liderança. E coincidências ou não, porque confesso-vos que foi um bocadinho coincidência, mas se calhar também não, ironia do destino, porque realmente hoje é um dia muito especial no que diz respeito a estas matérias desportivas. Por um lado, temos logo à noite o jogo, o emocionante jogo Portugal-França, do Euro 2020, portanto, acho que estamos todos do mesmo lado a rezar para que Portugal atinja um excelente desempenho e um excelente resultado. Mas hoje também, dia 23 de junho, comemora-se o Dia Olímpico.
Dia este que foi criado com o objetivo de divulgar o desporto, de divulgar o bem-estar do desporto nos jovens e na população em geral, assim como também promover e partilhar os valores olímpicos, os valores da excelência, da amizade e do respeito. E curiosamente, contamos aqui com duas presenças muito especiais, uma precisamente deste universo olímpico e outra precisamente do universo futebolístico. E vou começar então com as apresentações, e começando pelas senhoras, vou começar por apresentar a Diana Gomes. Bem-vinda, Diana, e muito obrigada pela presença e por estar aqui connosco hoje. A Diana é uma ex-atleta olímpica. A Diana foi realmente 2 vezes nadadora olímpica, em 2004 e em 2008, e, só a título de curiosidade, foi a mais jovem atleta olímpica portuguesa de sempre. Para além desta experiência olímpica, foi bicampeã europeia de júnior em 2005 e foi detentora de todos os recordes e distâncias em bruços. Não conseguimos, com certeza, imaginar tudo o que foi preciso para obter todos estes recordes e estas distâncias, não é verdade, Diana? Quando a Diana deixou as piscinas olímpicas, deu aulas de iniciação à natação, treinos de pré-competição, portanto manteve-se ligada a este universo, mas neste entretanto licenciou-se em arquitetura, onde chegou inclusive a trabalhar como designer gráfico, desempenhando vários trabalhos na sua área, portanto enquanto freelancer. À data do Diana, não sei como é que lhe é de chamar, se uma empreendedora, se uma empresária, se uma atleta olímpica na mesma, só que fora dos terrenos olímpicos. A Diana, à data de hoje, tem o seu próprio gabinete de arquitetura e design e também gera um negócio na área da confeitaria e cafetaria. Portanto, quem quiser visitar a Diana pode passar por Carcavelos e fazer uma visita. Portanto, do mundo do futebol, temos a presença do Duarte Gomes. Duarte, muito bem-vindo, obrigada também pela presença. E o Duarte conhecemos do universo do futebol, porque teve uma carreira de arbitragem. Curiosamente, iniciou aos 18 anos e durante toda a sua carreira de arbitragem conta com quase 2.000 jogos arbitrados. Sinceramente, não consigo imaginar o que é 2.000 jogos, quanto mais arbitrar 2.000 jogos. Portanto, parabéns pelo feito. Participou também em diversas finais enquanto árbitro, portanto, finais quer nacionais, quer internacionais, e foi distinguido com vários prémios de imprensa como árbitro do ano. Atualmente encontramos o Duarte como comentador desportivo e como colaborador da SIC Notícias, portanto, neste caso não somos nós que visitamos o Duarte, é o Duarte que nos visita sempre que entra nas nossas salas pelas nossas televisões. E ele assume ainda outras responsabilidades como membro do Conselho Nacional do Desporto e embaixador da ética desportiva. E então, the last but not least, o Sérgio Guerreiro, que é então o parceiro que se junta hoje à Forma do Talento para promovermos então este webinar. E o Sérgio Guerreiro, portanto, é o diretor executivo da BizPoint e da Coaching Desportivo. O Sérgio conta também com mais de 20 anos de experiência profissional nestas leads, conta no seu trajeto com várias experiências profissionais, nomeadamente em funções de coordenação nas direções de marketing estratégico e marketing operacional, direção de serviço a clientes, diretor de desenvolvimento comercial, mas é essencialmente agora na área da gestão de pessoas que nós também encontramos o Sérgio. O Sérgio, portanto, é realmente um parceiro da Forma do Talento. Temos trabalhado em vários projetos no âmbito do desenvolvimento, principalmente na área da liderança. E o Sérgio tem esta valência muito interessante porque alia a vertente empresarial à vertente do desporto. Portanto, para além de desenvolver estes programas na área da liderança e coaching empresarial, é também coach empresarial e desportivo e tem desenvolvido vários projetos, portanto, com várias entidades relacionadas com o desporto, seja atleta, seja treinadores, seja técnicos ou outros agentes desportivos.
Portanto, implementa também neste âmbito vários projetos integrados de coaching e treino mental, de preparação para competições, portanto, trabalhando com as mais diversas áreas e modalidades do desporto. Ora bem, por fim, e antes de passar a palavra ao moderador desta conversa, que vai ser o Luís Marques, o diretor-geral da Fórmula do Talento, que acredito que a maioria dos presentes também já conheça, e antes de passar então a palavra ao Luís e aos respectivos oradores, informações genéricas. Esta sessão está a ser gravada e vai ser disponibilizada nos canais de YouTube da Fórmula do Talento e da BizPoint. Também para assegurarmos que as condições auditivas do webinar se realizem da melhor forma, os microfones estão desligados e agradecemos que assim os mantenham, mas vamos pedir a vossa participação escrita através do chat, do bate-papo, onde não só podem, como devem, colocar as vossas questões, as vossas ideias, as vossas partilhas, e nós vamos tentar dar resposta a todas as participações que aconteçam então por este meio, por esta via. Apresentações feitas e enquadramento feito, resta-me passar então a palavra ao Luís Marques, que vai então dinamizar esta conversa, e agradecer uma vez mais ao Sérgio pela partilha e pela disponibilidade na promoção deste webinar, e à Diana e ao Duarte, que gentilmente estão aqui connosco para partilhar as suas experiências e os seus ensinamentos. Muito obrigada a todos. Luís, agora o palco é seu. Obrigado, Carla. Obrigada. Temos, de facto, uma equipa de luxo, não é? Hoje aqui connosco. Vamos falar da liderança. Por vezes coloca-se a questão se liderar é uma arte ou uma aprendizagem. Eu diria que hoje vamos focar-nos de que é uma aprendizagem, de que há, de facto, aprendizagem e que é possível trazer, incorporar, acumular processos, metodologias, ferramentas, para que a liderança possa ser cada vez melhor. E se partirmos deste princípio, e hoje que temos, de facto, como a Carla referiu, esta feliz coincidência de termos o Jogo de Portugal, a questão que se coloca é se será que a alta performance que é exigida no desporto é possível de alguma forma ser transferida, ser utilizada, ser tomada como referência para as organizações. E era por aí que eu queria começar, Sérgio, era pedir exatamente até que ponto é possível nós fazermos isto, pegarmos nos exemplos, nas boas práticas, nas referências que temos no desporto e transportá-lo depois para as organizações, entenda-se essencialmente para as empresas. Muito bem, muito obrigado, Luís, boa tarde a todos. Finalmente damos corpo aqui a uma ideia que já há alguns tempos que havíamos aqui germinando, esta parceria entre a Fórmula do Talento e a BizPoint, para abordar aqui o tema da liderança numa perspectiva diferente. E esta perspectiva prende-se, tal como já foi referido anteriormente, prende-se exatamente numa ponte que eu gosto muito de fazer entre desporto e empresas. Naturalmente sou suspeito porque tenho o privilégio de trabalhar em ambos os contextos, no desporto e nas empresas, mas a questão é exatamente essa. E, portanto, pegando aqui na sugestão do Luís, eu iria aqui fazer aqui algumas, não quero necessariamente falar aqui em comparações, mas olharmos um bocadinho para o desporto e olharmos para as empresas. E refletirmos aqui durante 2 ou 3 minutos em alguns pontos. Primeiro ponto, o adversário. Bom, em contexto empresarial, sabemos que o adversário, vamos chamar assim, são os outros concorrentes, nomeadamente aqueles que operam no mesmo setor de atividade, sobretudo. Mas nas empresas é fácil, ou é relativamente fácil, haver uma lógica do win-win. Isto é, quando um ganha, o outro também pode ganhar. Em contexto esportivo nem sempre isso acontece, ou quase nunca isso é possível. Quando um ganha, naturalmente o outro perde. Por outro lado, este é um aspecto que a mim me causa muito fascínio sempre que eu olho para esta questão das empresas e do desporto, que é as qualificações versus competências. Vejamos o seguinte, é fácil perceber que em ambiente organizacional, comparando com o desportivo,
o nível de qualificações da esmagadora maioria das pessoas que operam exatamente nessas organizações é muito mais elevado do que aquele que acontece globalmente em termos desportivos. Isto é mais frequente haver pessoas com licenciaturas, mestrados, doutoramentos, etc., por aí fora, em ambiente empresarial do que no desporto, se bem que esta tendência está-se a inverter um pouco. Contudo, e este é um paradoxo interessante, ao nível das competências, ou seja, do conhecimento posto em prática, eu tenho para mim que em ambiente desportivo, especificamente nesta questão da liderança, da gestão e da motivação das pessoas, em ambiente desportivo, o nível de competências, não obstante as qualificações serem mais baixas, mas o nível de competências é globalmente maior do que aquele que se passa em ambiente empresarial. Ou seja, nós falamos, por exemplo, muito vejamos um exemplo simples, o feedback. É frequente vermos que no desporto o feedback é uma constante. É frequente vermos, como também irei falar um pouquinho mais à frente, quando um determinado jogador, uma determinada equipa, executa bem uma determinada jogada, mesmo que não dê golo ao ponto, dependendo da modalidade, é frequente vermos o treinador, por exemplo, no banco, a aplaudir, ou seja, a fazer um reforço positivo, a dar este feedback. A questão que eu coloco é, será que vemos com tanta frequência o mesmo acontecer nas empresas quando as pessoas fazem bem as coisas? Portanto, enfim, este exemplo aqui para colorir esta questão de, por um lado, é um facto que nas empresas tendencialmente o nível de qualificações é superior, mas o nível de competências no desporto ganha em comparação com as empresas. Por outro lado, o timing para alcançar resultados. Bom, nas empresas, naturalmente que trabalha-se para um determinado resultado, seja ele qual for, mas normalmente existe digamos, prazos mais alargados para esse resultado. Por exemplo, um mês ou um semestre ou resultados a alcançar no próximo ano, por exemplo. No desporto sabemos que não é assim. No desporto, e sobretudo naquelas modalidades que competem semanalmente, as coisas têm que acontecer, se esta semana não correu bem, para a semana tem que correr. Portanto, há um foco muito grande em preparar da melhor forma possível todos os intervenientes, de modo a que a probabilidade de se alcançar um resultado positivo aconteça já daqui por alguns dias. Outra situação que no desporto está muito bem vincada é exatamente a definição de papéis. Numa equipa desportiva, toda a gente sabe qual é especificamente a sua função, o seu papel, a sua intervenção na dinâmica do jogo. Nas empresas nem sempre isto acontece. Ou seja, muitas vezes, e eu constato isso com frequência, muitas vezes as pessoas nas empresas têm uma ideia do que é que fazem, mas especificamente muitas vezes as coisas não estão, do ponto de vista funcional, não estão muito bem definidas. Este é um outro aspecto que me causa muito fascínio e na prática é a base para as minhas intervenções. É a questão do potencial. O que é que habitualmente nós assistimos? Assistimos que nas organizações, e atenção, tudo o que eu disse e tudo o que eu direi, naturalmente estou a generalizar, não estou a dizer que isto é taxativo num caso ou noutro, mas portanto, em termos gerais, nas organizações há uma tendência para olhar para o desempenho das pessoas e, digamos que esse rótulo, essa marca do desempenho das pessoas é aquilo que vai condicionar a relação das lideranças com essas pessoas daí para a frente. Ou seja, tende-se a esquecer o potencial e olha-se mais para o desempenho das pessoas e em função disso que essas pessoas são mais ou menos desafiadas para novos projetos. No desporto, a questão do potencial está sempre presente. Ou seja, o treinador olha para um determinado atleta e diz, ok, tu, imaginem, para facilitar aqui a explicação, de 1 a 10 tu vales 7, ora bem, o que é que eu tenho que fazer como treinador para que tu passes a valer 8 ou 9? Ou seja, há muito esta lógica do potencial, isto é, olhar muito para a lógica do desenvolvimento do atleta, do desenvolvimento da pessoa. Gostava eu que nas empresas isto fosse também com a mesma intensidade que se vive e que se pratica no desporto.
Naturalmente que a liderança, em termos desportivos, cada vez mais, e a meu ver bem, faz parte de digamos, as competências de liderança de um treinador é aquilo que cada vez mais é valorizado pelas estruturas desportivas. Ou seja, já lá vai o tempo em que era suficiente para um treinador ser muito bom do ponto de vista técnico e tático. Digamos que essas hard skills, vamos chamar assim, em termos desportivos, eram quase que um garante para o sucesso de um treinador. Percebe-se então que hoje em dia as coisas são diferentes, que o perfil do atleta é completamente diferente daquilo que era há 15 ou há 20 ou há 30 anos, porque a complexidade do ser humano é bastante diferente e porque, de facto, hoje em dia, uma vez mais, e sobretudo, permitam-me aqui um parênteses, na realidade portuguesa, na realidade desportiva portuguesa e especificamente no futebol, cada vez mais temos que olhar para o desbloqueio do potencial dos atletas, ou seja, os treinadores têm que, mais tão importante do que o seu conhecimento técnico e tático, tem que reunir no seu portfólio de competências esta capacidade de poder desbloquear o potencial de novos talentos, olhar muito para as academias de formação dos clubes, porque realmente até do ponto de vista, para garantir até a sustentabilidade financeira de alguns desses clubes, é importante olhar para a formação e, portanto, por conseguinte, ter líderes que potenciem esse mesmo talento. Por fim, o tempo de treino. Bom, aqui não há comparações possíveis, porque entre o desporto e empresas as coisas a este nível são bastante diferentes. Ou seja, é frequente que, em termos desportivos, pelo menos 90%, pelo menos, para não dizer 95%, 96%, 97%, dependendo das modalidades, do tempo que um atleta aloca à sua atividade é dedicado ao treino, e os restantes 3, 4, 5, 6, 7% é que são alocados à competição. Ora bem, eu estava a dizer que neste aspecto as coisas são bastante diferentes em comparação com o desporto. Mal seria, naturalmente, que nas empresas 90 e tal % do tempo que as pessoas alocam às empresas fosse dedicado ao treino e às formações, etc, etc. As empresas têm que gerar resultados, portanto isso não seria execuível. Mas, portanto, isto para destacar o seguinte, que se realmente queremos alcançar, ou levar as pessoas a alcançar bons desempenhos, boas performances, o treino é fundamental e, naturalmente, é isso que está na base, quando se olha para o desporto, na base do desenvolvimento dos atletas. E isto para dizer que no desporto, para terminar, no desporto o foco está efetivamente no colaborador, que neste caso, em termos desportivos, é o atleta, porque o treinador sabe que na hora da verdade, ou seja, na hora da competição, o treinador não pode sair do banco para ir lá para dentro marcar golos, fazer pontos. E por conseguinte, há um trabalho genuíno todos os dias, todas as semanas, todos os meses da liderança para com os liderados, no sentido de os desenvolver e naturalmente que o foco está mesmo nos atletas. Também aqui gostaria que nas lideranças organizacionais pensassem de forma idêntica. E portanto, Luís, provavelmente para todos, estas são algumas coisas que nesta ponte entre desporto e empresas penso que faz sentido e valerá a pena nós refletirmos o que é importante realmente para levar as pessoas a alcançar melhores resultados. Ok, Sérgio, muito obrigado. E vou pegar num dos tópicos, que é a definição de papéis. Eu penso que se há um papel que está claro, é o do árbitro quando o jogo está a correr. Esse aí, pelo menos, não há grande dúvida. E admito que seja um papel extremamente difícil de assumir, e particularmente em ambientes de pressão ou em momentos de grande tensão, e vemos muitas vezes nos jogos. E a pedir exatamente ao Duarte Gomes, como é que é isso? Como é que é liderar nestes ambientes de grande tensão, às vezes de grande pressão, às vezes em que os atletas até perdem a cabeça, e em que o árbitro está ali, às vezes vigiado, entre aspas, por 30, 40, 50, 60 mil espectadores, mais uns milhões que estão no sofá, e ter que, naquele momento, ser o único protagonista que consegue pôr alguma normalidade e naturalidade naquele momento. Bem, Luís, essa é a pergunta do $1 milhão, não é? Antes de mais, boa tarde, Luís. Eu cumprimento pelo Luís todos os presentes, quer participantes, quer
restantes moderadores e organizadores deste evento, que muito me apraz participar. É sempre um prazer estar neste tipo de conferências, de webinars em que se discutem coisas pela positiva e que se partilham ideias, e sai sempre, isto sem demagogia, sai sempre muito mais enriquecido por aquilo que ouço do que por aquilo que partilho. A minha experiência é sui generis, porque de facto há várias formas de estar no desporto, quase todas têm momentos em que são aplaudidas quando têm sucessos desportivos. A Diana Gomes, por exemplo, que é o exemplo de uma nadadora de excelência, teve resultados que mereceram elogios justos, mas no caso da arbitragem não há elogios, não há aplausos e há apenas crítica constante e permanente. Porquê? Porque o futebol, no caso concreto, a arbitragem do futebol, que é mais ou menos a minha praia, desperta muitas emoções, muitas paixões, tem um mediatismo muito elevado, é muito propensa ao ruído, à exaltação e, portanto, o árbitro, quando faz muito bem o seu trabalho, não fez mais do que o seu dever, e quando por alguma questão, eventualmente, ou não faz bem o seu trabalho, ou há a percepção pública que não fez, porque às vezes até faz, é escrutinado de uma forma muitas vezes intrusiva até na sua vida pessoal, e não é fácil aguentar essa pressão, quer dentro do relevado. A pergunta que o Luís fez é mais específica para esse universo, o universo desportivo em si, de competição, mas também fora do relevado, a gestão dessa pressão, do tal mediatismo excessivo que hoje nos põe as caras nos ecrãs, infelizmente, de uma forma muito, muito direta, muito clara, e que é tantas vezes avassaladora em termos de gestão familiar, gestão pessoal, gestão cotidiana. Mas em termos de campo, se há carreira em que nós aprendemos com os minutos e com o decorrer dos jogos, é a da arbitragem, porque de facto a experiência é fundamental para aprendermos a ganhar um conjunto de competências, de ferramentas que nos permitem ser mais imunes, de alguma forma menos permeáveis a essas pressões. Não é fácil quando começamos uma carreira ao mais alto nível, e digo ao mais alto nível porque a transição da arbitragem do futebol amador, que é toda uma carreira que fazemos, os tais 2.000 jogos que há pouco a Carla falava, muitos deles foram acumulados nos regionais, nos distritais, em jogos de formação, com 3, 4, 5 jogos por fim de semana. As pessoas não têm essa noção, mas é sempre muito exaustivo, e depois vamos subindo, tal como um jogador também vai trepando os seus degraus pela competência, enfim, pela sorte, que é beliscada também. E quando chegamos à primeira liga, ao futebol profissional, passamos de uma realidade de 30, 40 pessoas por jogo, de um futebol amador, para os tais 20, 30, 40 mil, com muitas câmaras, muitos flashes, muita atenção mediática. E não é fácil esse primeiro salto, essa mudança. Depende muito da nossa personalidade intrínseca, do nosso caráter, da forma como fomos bebendo essa informação ao longo da nossa carreira, mas aquele primeiro choque é de facto um estalo muito forte. A sensação que eu tenho é que a arbitragem é uma das poucas carreiras, se não a única carreira que existe, em que já somos corruptos antes de começar a trabalhar. Basta ir para o aquecimento, portanto, basta aquela primeira volta do aquecimento que as equipas também fazem em campo 30 minutos antes do jogo começar, para percebermos pela atmosfera, pelas bolas de golfe, pelos rádios e pelos telemóveis que voam na nossa direção, que se calhar, e voam mesmo telemóveis às vezes, atenção, isto é verdade, que se calhar aquela é uma função difícil. E, portanto, nós podemos encarar isso de duas formas. Fugir, temer, ceder à pressão, e isso vai se refletir imediatamente na performance, porque uma pessoa que está colhida pelo medo, que está amedrontada, que está nervosa, ansiosa, os jogadores, pela sua experiência, os técnicos, o staff e o público percebem isso claramente. Essa pessoa vai, obviamente, desconcentrar-se mais rapidamente, vai desfocar e vai falhar muito mais do que já falharia, porque arbitrar é um desporto de acertar e errar, não é? Digamos assim, portanto, o erro está sempre muito próximo, mas a pessoa que cede a essa pressão no seu caráter falha. Portanto, quando me perguntam a melhor forma de eu conseguir exercer a liderança junto dos meus, da minha equipa, que eu também tenho uma equipa, e acima de tudo, na aparência para o exterior, é passar uma imagem de confiança, uma imagem de segurança e uma imagem de tranquilidade. Na arbitragem, a imagem vende quase tanto como o acerto na decisão. Um árbitro, qualquer árbitro, vai sempre errar alguns no jogo, numa decisão mais ou menos grave, mais ou menos exposta dentro da área, que é mais perigosa, ou a meio campo, uma coisa mais simples, e vai sempre errar numa leitura que faça. Mas se tiver uma imagem de credibilidade, se tiver uma imagem de assertividade, se vender confiança, se transpirar confiança para o exterior, ele vai ser muito mais respeitado.
Portanto, eu diria que na arbitragem, o exemplo que eu posso dar em termos de liderança para o exterior é a presença de uma imagem forte, firme e assertiva. Vai dar confiança aos colegas, aos árbitros assistentes, aos quartos árbitros, que também vão ter ali uma referência para se automotivarem de alguém que está muito seguro, e vai dar muita confiança para o exterior. E, portanto, o jogador que vê um árbitro tomar uma decisão de uma forma muito clara e muito firme, desconfia muito menos e respeita muito mais, mesmo que a decisão lhe pareça errada. Se ele, por acaso, hesitar, se ele, por acaso, apitar de uma forma mais leve, com mais dúvidas, com um olhar de hesitação, permita uma expressão, ele vai ser comido vivo porque ele não vendeu bem a sua decisão. E é mesmo uma questão de vender bem as decisões, quase mais do que este tomar bem. Portanto, este é era o segredo que eu tentava implementar. Isso implica trabalho de casa, não é chegar ao campo e dizer eu vou tomar o chá milagroso da confiança. Isto tem que ser um trabalho feito nos treinos, um trabalho que é feito com a equipa, com uma cumplicidade que um bom líder deve passar, pela transmissão de valores positivos, de confiança e pela preparação de cada jogo em si, porque os jogos também são preparados pelos árbitros. Aquilo que as equipas chamam o scouting, não é? Que é a antecipação do adversário, pelo menos naquilo que é uma preparação teórica, depois em campo muitas vezes tudo aquilo muda rapidamente, mas a mínima preparação teórica ajuda muito a que as coisas corram bem. E nós preparávamos muito bem os jogos, conhecíamos as equipas, o seu historial entre elas, os jogadores mais conflituosos, mais táticos, mais rápidos, mais tecnicistas, mais propensos à discussão, conhecíamos a sua forma tática de jogar nas bolas paradas, nos pontapés de canto, nos pontapés livres, sabíamos perfeitamente onde é que tínhamos que agarrar a equipa e em que momentos de jogo em que ela era mais vulnerável historicamente, não é? E quando nós temos tudo isso preparado, a tal confiança é maior, porque isto é como uma criança, um aluno que vai para um teste ou sabendo a matéria ou não sabendo, não é? E portanto, por muito que eu tenha estado atento às aulas, se eu de facto não estudar aquilo que vem para o teste, é muito provável que o teste não me corra bem. Esta preparação, aliada a uma construção com o tempo e com os jogos de uma personalidade mais firme, transmite a tal imagem, eu insisto, para mim é um fator determinante, a tal imagem de credibilidade. E essa imagem, eu dou-vos um exemplo muito prático em relação à arbitragem, todos conheceram seguramente o Colina, um árbitro que pela sua imagem foi primeiro muito notório, e foi primeiro pela imagem, um árbitro careca, completamente careca, ele tinha uma doença a esse nível desde muito jovem e portanto era alto, era magro, era careca, ainda é, tinha uma imagem quase cadavérica e antes das suas qualidades técnicas serem apreciadas, porque ele de facto era muito bom árbitro, foi essa a imagem que passou, aquele árbitro que tinha um ar assustador. E esse ar assustador emanava para o exterior a tal credibilidade, o tal respeito. Eu não vou lhe dizer nada porque ele põe-me na rua, eu não vou sequer atrever-me a falar com ele porque ele é tão firme, ele é tão perentório, ele faz uma expressão tão pesada quando toma uma decisão e olha para o jogador que ninguém se atreve a refilar. E com isto ele conquistou o mundo do futebol. O Colina também errava penaltis, também falhava nos cartões e também tomava más decisões. Mas vendia como ninguém a sua imagem. E ainda hoje o faz, ele é presidente, para quem não sabe, do Comitê de Arbitragem da FIFA, é um líder absolutamente genial, eu tive o prazer e o privilégio de estar em várias sessões a nível internacional com ele, e para terem uma ideia, ele ainda hoje entra numa sala com 300 pessoas e não diz uma única palavra para que o silêncio se instale. E portanto, quando uma pessoa tem esta capacidade, está tudo dito. Luís. Muito bem. Eduardo, muito obrigado, fantástico. Eu tomava aqui duas notas. Uma, de facto, que a boa preparação, seguramente algo que a Diana também nos pode falar, é essencial para se atingirem bons resultados, mas gostei particularmente a forma como começou. Que, de facto, um árbitro, se faz bem, é sua obrigação. Um atleta, se faz bem, é aplaudido. Portanto, e isto faz de facto a diferença. A Diana foi muitas vezes aplaudida, a Diana preparou-se, teve que se preparar muito bem, como dizia há pouco a Carla, não vamos aqui escalpelizar as horas que treinou, o esforço que teve que fazer, a forma como teve que se liderar a si própria, o seu tempo, as suas prioridades para poder atingir os níveis que atingiu. Hoje vive num mundo diferente. O que é que o desporto lhe ensinou? O que é que conseguiu trazer do desporto e dessa sua atividade que viveu tão intensamente durante vários anos para o mundo empresarial e o seu mundo profissional de hoje?
Olá a todos, boa tarde. Obrigada, Luís, obrigada, Carla, pelo convite e saudar também o Duarte pela companhia aqui como árbitro. Eu agora estava a ouvi-lo a falar e estava a pensar na minha relação inicial com os árbitros de natação. Quando eu comecei a minha carreira, que ainda nem sabia que ia ser uma carreira, mas estava constantemente a ser desclassificada porque tirava os cotovelos, tirava os pés ou não tocava com as duas mãos na parede. E eu achava realmente que os árbitros andavam atrás de mim, mas não, depois lá percebi que tinha que corrigir, era a minha técnica. Mas foi engraçado trazer este momento que já não pensava nele há muito tempo. Mas respondendo à sua pergunta, o que é que eu trouxe para a minha vida de hoje, da minha carreira? Eu acho que posso dizer tudo. Acabo por trazer uma bagagem grande da parte da competição, que é a essência do desporto, não é? E então da alta competição ainda mais, e eu vejo isso como uma grande vantagem no mundo laboral, e até em alguns funcionários que fui tendo, que foram atletas, não precisava de ser de alta competição, mas que as suas valências eram todas transmitidas diretamente para o seu trabalho. E esta competição eu falo de forma, na competição saudável, não é? Daquela sem os outros extras, sem os dopings, sem tudo o que esta metáfora pode trazer para o mundo laboral. Portanto, sempre primei pelo desporto limpo e primo pela transparência no mundo laboral. Uma outra valência que eu trago e que vejo nos meus dias todos é a nível da organização. Acho que posso exemplificar um bocadinho aqui do que era uma semana ou um dia meu, a nível dos treinos. Estava a falar disso da parte dos treinos. Eu treinava das 6 às 8 da manhã, depois ia para as aulas entre as 8 e as 4 da tarde mais ou menos, depois treinava outra vez das 5 às 9 da noite e no dia seguinte muitas vezes era exatamente o mesmo. E tinha que estudar, nunca parei de estudar, mantive sempre a minha carreira, mesmo na universidade, embora tivesse feito mais devagarinho as coisas, mantive sempre os estudos, e a organização foi primordial para eu realmente conseguir superar todos os obstáculos que eu fui tendo, os estágios que tinha, as horas infindáveis de competição que eu tinha durante os fins de semana e nem uma hora para conseguir estudar ou para me concentrar. As alturas de teste que infelizmente coincidiam sempre com os grandes campeonatos, as opções que tive sempre que tomar, isso eu trouxe tudo agora para a parte do trabalho e até a liderar a equipa. Por exemplo, no verão antes do Covid chegámos a ter 14 funcionários num café. Acaba por ser complicado lidar assim com tanta gente, com vários tipos de personalidades. E se uma vez que eu abri o meu negócio pensei que ia ser difícil, a parte dos estoques, a parte da gestão financeira, pus tudo de lado, porque a parte da gestão dos recursos humanos é a mais desafiante de todas, e sem dúvida nenhuma, e felizmente que o desporto me deu muitas estalecas, chamemos-lhe assim, para conseguir lidar, até através, por exemplo, de experiências de balneário, às vezes aquelas rivalidades ou as invejas. Essas pequeninas coisas foi mais fácil detectá-las numa equipa. E agora pegando também em alguma parte do que o Duarte falou, a pressão dos mídia e o estar à frente do cliente acaba às vezes por ser muito semelhante. Aquelas perguntas difíceis que às vezes nem sequer temos assim uma resposta muito prática ou muito óbvia ou que não queremos revelar, acaba-se também por transmitir para esta parte de estar à frente do cliente e de lidar também com as equipas que temos que ter. Acho que, no geral, acho que consegui abraçar um bocadinho do que é que eu trouxe do desporto para o meu mundo laboral. Muito obrigado. De facto, essa questão da organização, eu imagino, então a gestão dos horários, o que é que deve ter sido? E particularmente quando se é relativamente novo, ainda se tem outras solicitações, não é? Que às vezes têm que ficar na gaveta à espera de melhores tempos. Sérgio, o mundo hoje muda a um ritmo impressionante. Estamos num mundo global, onde a competição é global. Falou-se aqui em competição, seja ela numa perspectiva quase mais individual,
como a Diana referiu, seja a competição, onde os ânimos, particularmente ao nível do futebol, onde vem ao de cima toda aquela emoção, toda aquela tensão, e é preciso ter líderes capazes no desporto. Bom, mas se formos para as empresas, onde a competição hoje é um nível global, onde, então, depois da pandemia, ainda se agravou ou cresceu de forma significativa a questão da digitalização. Portanto, nós hoje podemos estar aqui e a viver e a vender para qualquer parte do mundo, quando há 20 anos atrás, vender para alguns países era uma odisseia. Bom, isso também tem a ver com lideranças das empresas. Os líderes têm que mudar, os líderes têm que ser diferentes, têm que se adaptar a novos momentos. Que competências, eu diria, é que hoje, nestes tempos tão conturbados, um líder tem que ter para poder ter sucesso, seja no desporto, se é possível fazer essa transposição, seja no desporto, seja nas empresas? Muito bem. Eu penso que aqui as comparações podem ser, digamos, aqui aplica-se um espelhamento integral, quer no desporto, quer nas empresas, no que respeita, digamos, ao perfil de um líder. Eu vou aqui, novamente, partilhar aqui uma apresentação que serve aqui de suporte. Hoje em dia, enfim, tem sido frequente nos últimos anos eu ter treinadores das mais diversas modalidades que me contactam no sentido de poder fazer um trabalho de coaching individual com eles, portanto, treinadores desportivos, naturalmente, para fazer um trabalho individual com eles, somente para trabalhar questões de liderança. Ou seja, é interessante e, sobretudo, uma nova vaga de treinadores, uma nova geração de treinadores, nomeadamente, peço desculpa, especificamente estes treinadores que já são muito bons do ponto de vista técnico, tático, enfim, já têm todas ou quase todas as qualificações possíveis para a função, mas acham que o desenvolvimento de outras competências são determinantes para o seu sucesso. Hoje em dia, em termos organizacionais, fala-se muito já do conceito de líder coach, não é? Portanto, o líder treinador. E, de facto, eu diria que muitas dessas competências gravitam à volta de uma coisa que se chama comunicação. Quer no desporto, quer nas empresas, alguém que não seja bom comunicador dificilmente será bom líder. Dentro da comunicação há várias coisas, mas sobretudo uma comunicação que tenha a capacidade de estimular a reflexão na equipa. Eu há pouco tempo, há poucas semanas, portanto, quando entrarmos aqui na fase final dos nossos campeonatos de futebol, uma equipa de futebol profissional com a qual eu colaboro, estavam a treinar uma determinada movimentação tática, a preparar um determinado jogo, portanto, um jogo que seria realizado 2 dias depois, e eu achei interessante porque o treinador, às tantas, interrompeu o treino e disse assim, e chamou a equipa toda, chamou os jogadores todos, e perguntou-lhes assim, bom, nós estamos a trabalhar esta questão, esta situação, no caso, uma movimentação atacante mais para o lado esquerdo, portanto, para aproveitar aqui uma fragilidade da defesa, do lado direito da defesa do nosso adversário, mas a questão que eu vos coloco é esta, perguntava ele aos jogadores. Da mesma maneira que nós sabemos que o nosso adversário tem essa fragilidade no lado direito da sua defesa, eles seguramente também saberão isso. E da mesma forma que nós estamos aqui a trabalhar um determinado conjunto de movimentações para tirar partido dessa fragilidade, muito provavelmente a esta mesma hora o nosso adversário está exatamente a trabalhar no sentido de resolver essa fragilidade. Então a questão que eu coloco é a seguinte, dizia o treinador. Se nós, no momento do jogo, percebermos que realmente essa fragilidade no lado direito da defesa do nosso adversário já tiver sido colmatada, qual é que acham que deve ser o plano B que nós devemos implementar no nosso jogo? Ou seja, e naquele momento o treinador calou-se e pôs toda a equipa a conferenciar, em pleno relevado, no treino. Cada um dava as suas ideias, prós, contras, e o treinador, o papel dele era fazer perguntas, digamos, para estimular cada vez mais essa reflexão. E, portanto, é interessante que o treino, sobretudo dos treinadores que tendem a ter mais sucesso, o treino é não somente do ponto de vista técnico e tático, com bola no chão, no caso do futebol ou outras modalidades,
mas também no sentido de treinar a leitura de jogo, treinar um pensamento estratégico nos atletas, treinar um conjunto de competências que se apoiam nesta questão de estimular a reflexão. Se quisermos, é aquilo que em ambiente empresarial também se faz com o tal treinador, o tal líder coach, que é fazer perguntas aos seus liderados, pô-los a pensar no sentido de consolidar neles uma maior aprendizagem. Também entendo que, tal como referi há pouco, que o feedback é, digamos, o feedback é daqueles temas que eu diria que já está gasto, não é? Mas continua a estar extremamente atual. O exemplo que eu dei há pouco, ou seja, basta ver um jogo de futebol, handball, basquetebol, qualquer coisa que se possa ver na televisão, é frequente vermos os treinadores reforçarem positivamente os comportamentos dos seus atletas. Mesmo, insisto, mesmo quando isso não dá golo ou não dá ponto. No entanto, ele reconhece o esforço dos atletas e, portanto, se não deu desta vez, a próxima vez se calhar há de sair bem. Portanto, há permanentemente esta questão do feedback. Naturalmente que não me refiro só ao feedback positivo, refiro-me também ao feedback corretivo. E, nomeadamente, no desporto verifica-se que é interessante, e eu estou aqui a fazer aqui um trabalho de alguma investigação sobre isso, no desporto, verifica-se que, por exemplo, os atletas, olhando agora para os escalões séniores, portanto, a partir dos 18 anos, os atletas que estão numa fase inicial, sei lá, 18, 19, 20 anos, que estão, digamos, ali naquela fase de se querer afirmar, eles pedem muito feedback dos seus treinadores e ficam aborrecidos quando não têm, ou seja, mesmo sendo feedback corretivo, porque eles querem saber o que é que não correu bem, o que é que podiam ter melhorado, o que é que... e, portanto, digamos, é uma necessidade intrínseca dos atletas. Para os outros treinadores, peço desculpa, para os outros atletas, digamos que já estão num nível de maturidade mais elevado, portanto, com mais experiência, com mais idade, apreciam particularmente o feedback positivo, ou seja, o reforço positivo dos seus comportamentos. Portanto, mais uma vez, o desporto aqui tem muitíssimo a ensinar às empresas, na minha opinião. Este líder coach também é alguém que estimula muito a criatividade. Ou seja, tal como sabemos, em muitas modalidades desportivas, o fator criatividade pode ser decisivo num jogo. Pode ser a diferença entre ganhar ou perder. Ou seja, dar este espaço para que os atletas deem o seu cunho, deem a sua nota artística às vezes, digamos, ponham ao de cima a sua individualidade, o seu talento, é algo que normalmente os treinadores de sucesso estimulam e dão esse espaço. Por outro lado, pelo contrário, aqueles treinadores que são mais, se quisermos fazer aqui a comparação com as empresas, que são mais chefes e não tão líderes, são aqueles que não toleram quando o jogador faz algo de diferente ou dá um arzinho da sua graça. Agora, volto a dizer, o que é facto é que todos nós vimos diariamente jogos a serem resolvidos muitas vezes pelo fator criatividade de determinados atletas. Por outro lado, os treinadores digamos, tendencialmente com mais sucesso, são aqueles que têm a capacidade de gerar emoções positivas nos seus atletas. O desporto, por definição, é emoção. O desporto só é razão para quem trabalha diretamente no desporto. Para todos os outros, o desporto é emoção, não há hipótese. E, portanto, ainda assim, mesmo para aqueles profissionais, nomeadamente os atletas, os jogadores que vivem do desporto e, portanto, para eles o desporto é a razão, mesmo para eles há que meter ali muita emoção, porque o desporto vive exatamente disso. E, por fim, este líder coach é alguém que acredita. É alguém que acredita genuinamente nos seus atletas. E volto a insistir nesta ideia que repeti há pouco. Ao contrário do que acontece nas empresas, em que nas empresas nós verificamos que muitas vezes uma determinada pessoa ou um conjunto de pessoas está-me a faltar o termo. Tem um determinado conjunto de funções, mas vemos com alguma frequência quando o líder acha que essas pessoas não estão a fazer completamente bem as suas funções, ele não tem problema, arregaça as mangas e vai para lá ele. Enfim, isto é discutível se é bom ou se é mau. No desporto isto nunca pode acontecer. É impossível, porque mesmo que o treinador queira arregaçar as mangas, ele não pode sair do banco ou do sítio onde está. E, portanto, só lhe resta a ele duas coisas. Treinar permanentemente os seus atletas, desenvolver os seus atletas e, naturalmente, ao fazer isto, acreditar que eles, mais cedo ou mais tarde,
acabam por alcançar os resultados a que se propõem. Portanto, basicamente, acho que aqui também o desporto também pode dar muitas lições aos líderes das nossas organizações. Muito bem. No desporto, o tempo do jogador-treinador é cada vez mais distante, não é? Portanto, antigamente havia muitos clubes que tinham um jogador-treinador, hoje isso cada vez é mais, eu diria, mais raro, e nas equipes de alta competição, seguramente que não. Sérgio, muito obrigado. Eu, Duarte, ia pegar aqui numa nota que o Sérgio aqui referiu, que foi o feedback que hoje os jogadores, desde muito novos, gostam de ter. Aliás, quando se fala em liderança, fala-se em feedback. Um feedback continuado, e que não há feedback negativo. O feedback é sempre positivo para se poder ajudar alguém. Feedback é uma coisa que os árbitros provavelmente têm que o dar de uma forma diferente quando estão no relevado e quando estão a arbitrar. Mas o que eu lhe pedi, podemos partir da questão do feedback, mas o Duarte há bocadinho referiu algumas das competências que de facto são exigidas ao árbitro. A confiança, a segurança, a tranquilidade, como referiu, a imagem tem que inspirar confiança e tem que esperar de facto essa segurança. Isso permite dar feedback e os jogadores aceitam esse feedback? Sim, teoricamente nem todos aceitarão, isso também depende da natureza do caráter de cada um dos jogadores. Há jogadores que de facto em competição são completamente, transtornam-se bastante, portanto sucumbem também eles à sua pressão, e é preciso perceber que um árbitro está a gerir 22 homens em campo e algumas dezenas deles fora do campo nos bancos técnicos, entre suplentes e staff técnico das duas equipas. E portanto todos esses homens estão sob grande pressão, também têm objetivos, as equipas querem todas ganhar, querem marcar golos, querem renovar contratos, não querem rescindir contratos, não querem ser despromovidos, e um árbitro hoje em dia não pode ser um mero apitador, ou seja, não pode ser alguém que tem um apito na mão, o conhecimento teórico das leis do jogo e vai para o campo cumprir uma função técnica. Ele, para já, tem que saber desempenhar essa função na prática, tendo sempre a noção que está ali a dirigir homens com os tais pesos e passivos sobre eles. Alguns deles muito jovens, ou seja, ainda não aprenderam também a lidar com essa pressão, com o seu próprio estrelato, com a pressão do treinador. O treinador, por sua vez, também está sob a pressão da direção, porque também quer mostrar serviço, e infelizmente no futebol é tudo muito resultadista, e o bom árbitro, repito, não é aquele que falha menos, é aquele que consegue ser um gestor de emoções. É quase um psicólogo em campo, porque vai ter jogadores mais experientes, mais tranquilos, outros mais matreiros, pela sua veterania também, e mais a tentar influenciar o seu processo de decisão, outros muito mais inocentes, mais frágeis, uns muito mais propensos ao conflito, à picardia, porque é a sua natureza, que é assim que se estimulam competitivamente, e não é mesmo fácil gerir estas 22 almas em 90 minutos de jogo, aplicando simultaneamente a lei, ou pelo menos tentando que a lei não seja totalmente atropelada em muitos casos. E estamos a falar de um jogo cujo processo de decisão é dificílimo, porque o futebol, ao contrário de outros desportos, que não são matemáticos, como é óbvio, mas há desportos em que é muito mais previsível a decisão a tomar, é muito mais objetivo, e no futebol é tudo muito subjetivo, porque o próprio jogador também tende a ludibriar. O árbitro vê um contacto físico em campo e tem que discernir se aquele contacto foi faltoso ou se houve um aproveitamento do jogador que sofreu o toque para cair e tentar tirar o benefício disso, o pontapé de penalti ou o cartão para o adversário. E está sempre neste jogo do gato e do rato. Portanto, além da tal imagem de credibilidade que vai emanar para o exterior, a questão da respeitabilidade, digamos assim, à partida, não é? Um árbitro faz respeitar, eu costumo dizer aos meus ex-colegas, quando estou também a dar formações, nós começamos a ganhar o jogo, não quando começamos o jogo, mas quando entramos no estádio 2 horas antes. A forma como nos relacionamos com os dirigentes, como resolvemos problemas que vão surgindo antes do jogo começar, questões de inscrições e por aí fora, a forma como gerimos as emoções, percebendo as tensões que podem existir em cada jogo, nós já entramos no jogo a ganhar ou a perder. Muitas vezes, quando entramos em campo, já os jogadores nos odeiam porque nós dificultamos uma série de processos, ou fomos arrogantes, ou fomos prepotentes, e isto é meio caminho andado para a desgraça. Portanto, estas coisas de liderança devem se exercer com muita inteligência emocional, em que não é o menos importante, mas em que lá no fundo também está o tal processo de decisão e a tal aplicação das leis. Mas até lá é toda uma azáfama de emoções para gerir,
todo um controle emocional, muito assente na imagem, muito assente na inspiração para os colegas. E esta questão da liderança, Luís, ficávamos aqui o dia inteiro, não me quero alongar, para os árbitros tem dois fatores, é a liderança para com a minha equipa, a liderança interna, não é? Aquilo que eu faço como exemplo para que eles me sigam e estejam comigo, não é? E que se sintam apoiados e se sintam confortáveis. Eu tenho que ser o exemplo maior para poder exigir alguma coisa. Eu tenho que ser o primeiro a chegar aos treinos, o último a sair, o mais rigoroso nos equipamentos, nos horários, nas pontualidades, nos processos de nutrição antes do jogo, do descanso. Tenho que dar esse exemplo para poder cobrar. Tenho que o fazer de forma positiva, de forma sempre inspiradora, tenho que integrá-los no processo de decisão, no tal processo de confiança mútua, e depois tenho a tal liderança para o exterior, que é a liderança dos jogadores, dos técnicos, que deve ser exercida muito com base nessa tal inteligência emocional. Portanto, eu diria que para um árbitro o segredo da boa performance está muito na forma completa como um árbitro se posiciona enquanto homem e também enquanto profissional. Repito, ele nunca vai ser infalível, nunca vai deixar de ser contestado, mas para nós, vejam ao ponto em que nós chegamos, o grande mérito é que nos chamem incompetente e não desonesto. Ou seja, aquelas pessoas podem dizer ele errou, ele esteve muito mal, mas ele é uma pessoa séria, é um idóneo, é competente até a espaços, teve um jogo francamente mau, mas não é desonesto, não estava ao serviço de quem quer que seja. E esta linha na arbitragem, sobretudo da do futebol, passa-se muito, muito frequentemente. Não há um fio ali que nos distinga muito entre a integridade e a competência técnica. E este tem que ser o nosso desafio posterior, mas nós também temos que fazer por isso com este tipo de posturas. Muito obrigado. Diana, há bocadinho falou na organização, falou na competição e isso que trouxe do desporto, mas eu acredito que face à pressão que tinha, ou que todos os dias sentia, seja nos horários, seja porque depois até ia competir e aquilo não corria exatamente como gostaria, provavelmente há outras competências que teve que desenvolver. Estou-me a lembrar de duas. A resiliência e o nunca desistir. O, perante as adversidades, estar sempre preparado porque correu mal, mas no dia seguinte tem que ir outra vez, não é? Portanto, conte-nos lá. Foi isso que também trouxe, é isso que também aplica no dia-a-dia? Há outras competências que de facto o desporto lhe deu? Vamos falar um bocadinho sobre isso. É verdade, agora tocou aí num ponto-chave que é a questão do cair e saber levantar e continuar, não é? E acho que tenho um exemplo muito, muito prático e recente, que foi a questão do Covid e o impacto que teve na restauração, e naquele primeiro mês em que eu não sabia o que é que ia acontecer, deitei as mãos à cabeça muitas vezes, com toda uma equipa pendente de mim, e não saber onde é que havia de ir buscar forças, e trouxe essa parte da resiliência, da resistência, da motivação, pronto, fui buscar forças onde não existiam para conseguir lutar contra as adversidades, e felizmente cá continuamos, ao fim de 1 ano e meio foi possível, a batalha foi vencida, e tenho a certeza que isso veio do desporto, a quantidade de vezes que se treinavam, nós treinávamos entre 10 a 12 vezes por semana, mínimo 2 horas dentro da água, mais o treino físico, e muitas vezes chegávamos ao objetivo final e num minuto não conseguíamos aquilo que tínhamos treinado o ano inteiro, ou os 4 anos, que nós funcionamos por quadriênios, não é? Os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos e aquilo é o momento-chave. Portanto, acho que para ser um bom atleta é preciso realmente ter muito fair play, ter muita capacidade de cair, de saber levantar e de manter as motivações no sítio certo. E acho que isso vem muito da disciplina, do que nos é exigido enquanto praticantes de desporto, e isso vai-nos ficar para o resto da vida, e acho que ao começar por nós próprios vamos transparecer isso para os outros. Ao sermos exigentes, vamos ser exigentes com os outros e as pessoas vão querer realmente espelhar-se através dessa nossa imagem. Muito bem. Sérgio, um outro tema que é relevante normalmente nas lideranças tem a ver com as ferramentas. Que ferramentas é que um líder pode utilizar? Como é que um líder se pode desenvolver?
se quiser, que apoios é que o líder pode recorrer? Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Muito bem. Tal como eu referi há pouco, hoje em dia, e isto penso que é comum, quer no desporto, quer nas organizações, a grande dificuldade, ou melhor, o nível de eficácia de um líder não se mede propriamente pelas suas competências técnicas, mas sim pelas outras. Aliás, se nós perguntarmos a pessoas, a liderados nos mais diversos setores de atividades, quer no desporto, quer nas empresas, quais é que são, o que é que eles esperam das suas lideranças, facilmente teremos respostas como o feedback, o acompanhamento, o desenvolvimento, a comunicação, enfim, na sua maioria são competências comportamentais. E, consequentemente, são estas as competências que nós nos dedicamos a trabalhar e a preparar os líderes. Habitualmente, através de programas de desenvolvimento, de treino e desenvolvimento de competências de lideranças, basicamente, e isto também é muito semelhante com aquilo que também temos feito em conjunto com a Fórmula do Talento, basicamente, esses programas incidem aqui em duas questões. Primeiro, um diagnóstico dessas competências de liderança. Temos que perceber que a liderança é um processo sistémico, isto é, eu só sou líder se a minha equipa me reconhecer como tal, e, consequentemente, é fundamental, eu diria que é crucial eu perceber qual é o feedback que a minha equipa me dá sobre as minhas competências de liderança. Utilizamos alguns assessments, algumas ferramentas que nos dão com algum detalhe, com muito detalhe até, o nível dessas competências de liderança. Depois de ter feito esse diagnóstico, partimos então para processos ou de formação ou de sessões individuais de coaching, onde, de acordo com aquele diagnóstico personalizado daquele líder em concreto, utilizamos situações do seu dia-a-dia, questões do seu cotidiano profissional, dificuldades, dúvidas, receios, enfim, situações com as quais ele se debate no seu dia-a-dia e convertemos-las em momentos de aprendizagem. Ou seja, de uma forma muito personalizada, o que é que nós, como é que numa situação, se aquela situação acontecer futuramente ou para a próxima semana, o que é que este líder acha que deveria ter feito de forma diferente. E, portanto, isto é muito esta lógica do coaching e cada vez mais, quer em ambiente esportivo, quer em ambiente empresarial, temos mais líderes a solicitar este tipo de diagnóstico de competências de liderança. Já agora, para concluir, dizer o seguinte, é interessante percebermos que isto aconteceu esta época com um determinado treinador que de facto tinha muitas questões do ponto de vista de liderança a serem trabalhadas, na minha opinião, e quando eu lhe falei nesta possibilidade de ele fazer aqui um assessment, um diagnóstico de competências de liderança, em que realmente iríamos recolher o feedback dos seus atletas, dos seus pares, neste caso dos seus treinadores adjuntos, e de quem está hierarquicamente acima de si, nomeadamente o diretor desportivo e o presidente do clube. Quando eu lhe falei nesta possibilidade, ele encolheu-se todo. Ou seja, logo daqui dá para ver se realmente essas pessoas, qual é o nível de liderança que essas pessoas têm. Por oposição, aqueles líderes que estão genuinamente empenhados e interessados em desenvolver e melhorar as suas competências de liderança, certamente todos temos competências e aspectos a melhorar, naturalmente. Aqueles que estão genuinamente focados e interessados nisso, encaram esta possibilidade com um grande entusiasmo. Dizem, sim senhor, vai ser engraçado eu perceber o que é que os meus atletas dizem de mim, ou no caso das organizações, o que é que os meus colaboradores dizem de mim. E, portanto, a lógica é precisamente a mesma. Aliás, o instrumento que eu utilizo em ambiente empresarial é exatamente o mesmo que utilizo em ambiente esportivo, é o assessment. E, portanto, daqui ficamos com uma ressonância magnética para perceber com detalhe quais é que são as competências, os seus pontos fortes e as suas competências que temos que trabalhar e melhorar. Estamos a ouvir sem som, Luís. Todos nós conhecemos, obrigado, todos nós conhecemos muitos líderes empresariais que de facto têm muito receio de que lhe seja dado feedback, porque de facto, se calhar muitas vezes a liderança não é uma liderança natural, foi uma liderança que foi eventualmente imposta. Bom, mas eu acredito que ao nível dos árbitros
também há algumas ferramentas a que os árbitros recorrem para poderem melhor adquirir essas competências de liderança. Eduardo Gomes, como é que foi consigo? Como é que conseguiu, porque começa-se sempre por baixo, seja como referiu na formação, seja depois nos distritais, seja nos não profissionais, até que um dia vai evoluindo. Foi só treinar, 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 utilizou, foi só praticar, 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 ou utilizou algumas ferramentas. Fui só eu que fiquei sem o Luís, não? Não, Duarte, acho que ficámos todos sem o Luís, mas acho que a pergunta já estava no ar, não é verdade? Eu percebi a pergunta. Não, de facto, Luís, voltou, mas eu percebi a pergunta que tinha a ver com o tipo de ferramentas que se pode usar para chegar a outros patamares e até para fazer liderança. E de facto na arbitragem, eu gostava que as pessoas percebessem que a arbitragem é mesmo uma atividade desportiva para os árbitros. Eu sei que muitos de nós, eu era assim, confesso, eu nunca pensei em ser árbitro na vida, nunca. Eu fui árbitro por um mero acaso, e para mim o árbitro era aquele alien que aterrava no campo só para prejudicar o futebol, pronto. Nunca fui o adepto destrutivo, nunca fui o adepto malicioso, não tenho esta natureza em mim, infelizmente, mas nunca me ocorreu que para ser árbitro era necessário tirar um curso, e continua a ser necessário tirar um curso de arbitragem, portanto, e ter depois um conjunto de ferramentas para poder progredir na carreira. Quando estamos nos patamares mais jovens, em que o futebol é mais amador, os meios são muito pequenos, os recursos são muito menores, a todos os níveis, sobretudo de apoio humano, estamos um pouco por nossa conta. Somos deixados nos relevados, nos pelados, nos sintéticos, muitas vezes até sozinhos, porque há jogos que nem sequer têm árbitros assistentes, os jogos de formação, de futebol de 7, muitas vezes é só um árbitro. Somos tão jovens quanto os jovens que arbitramos, não é? Embora não tenhamos a tolerância dos pais ou dos adeptos nesse sentido, nós também temos os pais na bancada a puxarem por nós. Para eles também é muito desafiante estarem lá ao lado de quem nos está a insultar, faz parte. Nós é que escolhemos o nosso destino, torna-nos mais fortes. E nós vamos ganhando algumas ferramentas aí de uma forma muito amadora. Quando começamos a subir, em que temos apoio da Federação, ou neste caso da Liga, as duas entidades começam a dar-nos um conjunto de ferramentas, para já ferramentas mais orgânicas. Nós temos, não diretamente relacionadas com a liderança, mas que de trabalho em si. Nós temos uma monitorização da atividade física tremenda, tal como o atleta profissional, em que somos muito escrutinados a toda a hora em relação a questões de peso, de performance, de treino. Nós não treinamos à toa, temos treinos prescritos, temos que fazer relatórios sobre os treinos que fazemos, para que as pessoas competentes da nossa organização, da estrutura, possam depois perceber qual é o nosso nível de forma física, se estamos aptos ou não. Somos escrutinados em vários testes escritos, de conhecimento das regras, várias vezes durante a época, vários testes também físicos durante a época, e depois o que eu gostava de utilizar para tentar melhorar e para também contagiar os meus colegas ao compromisso de chegarmos bem aos jogos. Víamos muitos vídeos em sala, trabalhávamos muito as equipas que tínhamos arbitrado, víamos muitos lances dos jogos que arbitrávamos para percebermos onde é que tínhamos errado, o que é que podíamos corrigir, onde é que há sempre margem para corrigir. Uma mera decisão de interpretação, claro que é pontual, o árbitro ou vê ou não vê, ou acerta ou erra, mas por trás dessa decisão muitas vezes há uma má colocação em campo, há uma má coordenação com o colega, há um momento de desconcentração pontual, porque estamos a pensar ainda no lance anterior, que originou aquele erro, e há sempre muito para perceber e para melhorar em cada erro concreto. E nós trabalhávamos muito isso, nós reuníamos com frequência, em sala, víamos vídeos, cada um ficava incumbido de fazer esse trabalho, também para estarmos aqui numa questão muito importante para mim na liderança, que é a delegação de tarefas, é partilhar, é fazê-los participar também no processo. Depois tínhamos muitas reuniões técnicas, naquela que o Sérgio conhece este conceito, também esteve muito ligado à arbitragem, que é o conceito dos núcleos de árbitros. No fundo são reuniões semanais que são feitas nas zonas geográficas de cada árbitro, em que vários colegas que moram naquela zona, 15, 20, juntam-se, por exemplo, à quarta ou à quinta-feira, para falarem sobre os seus jogos, sobre os lances que tiveram mais determinantes, para verem vídeos, para estudarem as regras, porque as regras têm que ser continuamente estudadas, e todas estas ferramentas, durante a semana, vão-nos, de facto, aguçando o apetite para o dia da competição. Ou seja, nós não podemos aterrar num jogo de paraquedas e dizer vamos ao que viemos, não é? E depois do jogo
também não vamos para casa fazer assim, como às vezes há um pouco a percepção pública de que eles vão lá, arbitram o jogo, ganham o deles e vão-se embora. Não é bem assim. Quando o árbitro tem noção que errou e que o jogo correu francamente mal, também sofre com isso, e tinha que ser muito idiota ou doido para não sofrer, porque ninguém gosta de ter um mau desempenho, e pior do que isso, ninguém gosta de ser vandalizado, enfim, escrutinado de uma forma negativa, falado nos programas televisivos de uma forma pejorativa e, francamente, no caso dos árbitros, infelizmente, muitas vezes incomodado no seu dia-a-dia, mesmo quando está em família, mesmo quando está a passear, a beber um café ou a ser simplesmente uma pessoa normal. E, portanto, tínhamos que ser muito doidos para nos gostarmos de estar nessa posição. Portanto, quando o árbitro tem noção que erra, e no fundo vai validar um pouco da revolta do adepto comum, é frustrante, tira-nos o sono, mas em parte essa frustração obriga-nos a superar-nos, torna-nos ainda mais exigentes e mais perfeccionistas. E os grandes árbitros que eu conheço têm todos este toque de personalidade, que é de facto serem muito perfeccionistas e exigentes consigo próprios. Não esperamos aplausos, lá está, Luís, mas esperamos que estas ferramentas, aliadas às tais competências naturais que devemos ter e que devemos ir construindo ao longo da carreira, possam de facto dizer-nos: eu vou dormir descansado, eu dei o meu melhor, não houve nada que ficasse por fazer para este jogo, eu não descurei rigorosamente nada, eu não aterrei, lá está, naquele jogo de paraquedas, eu preparei bem a minha equipa, eu preparei-me muito bem a nível do descanso, da nutrição, da parte física, da parte da concentração, da parte técnica, tática do jogo, eu estive concentrado, eu fiz o meu trabalho o melhor que pude e consegui, e depois o jogo foi o jogo, teve as suas características. Há jogos muito tranquilos, muito calmos, em que não se passa rigorosamente nada, e há outros que são guerras nucleares assim que o árbitro começa o jogo. E, portanto, nós nunca sabemos bem o que é que nos espera. Mas podemos antecipar algumas coisas, e este conjunto de ferramentas técnicas e também aquelas que vamos ganhando ao longo da carreira, de facto ajudam-nos, lá está, não é nunca a sermos infalíveis, mas a fazermos um trabalho que nos deixe o tal sono mais repousado. Eduardo Gomes, monitorização da performance, seguramente algo que é eu diria bem do conhecimento da Diana, que tinha que o fazer, e ali era aos microsegundos, não é? Portanto, porque as decisões ali são de facto por milésimos de segundos. Estamos a falou de treino e desenvolvimento, portanto, algo que qualquer bom profissional deveria adotar. E falou numa coisa muito, muito interessante, que é, no fundo, ver o que é que correu menos bem e o que é que eu posso fazer para na próxima correr melhor. Portanto, isto, eu diria, é fácil de transferir para o mundo empresarial. Diana, e no seu caso, que ferramentas é que atualmente utiliza enquanto líder, enquanto empreendedora, que lhe vieram do desporto ou não, mas para a ajudarem a ser melhor líder das suas equipas? Penso que já tocou na parte-chave da minha resposta, que é exatamente o tempo. E muita gente diz que o tempo é dinheiro, mas através do desporto eu percebi que não é só isso, é muito mais, vai muito além disso. E exatamente porque passei parte da minha vida a lutar por centésimas de segundo, que é nada. Passaram agora uma data delas de centésimas de segundo e as medalhas ganham-se e os títulos também se perdem. E conheço verdadeiramente a importância de tomar decisões na altura certa. Portanto, acho que essa é a maior ferramenta que eu trago do desporto e acho que o maior exemplo que eu posso ter é na minha parte prática. Quando terminei o meu curso de arquitetura em 2014, estávamos em plena crise e encontrar trabalho em arquitetura não acontecia, não existia. Portanto, eu deixei de nadar, acabei o meu curso e tive um vazio gigante, tive nada. E naquele momento a decisão que eu tomei, naquela altura, foi pôr-me no mundo da restauração. Juntei os meus trocos, aquilo que tinha conseguido durante a minha carreira, e investi numa pastelaria, num cafezinho, e contra tudo e contra todos, 7 anos depois cá continuamos, e com sucesso, felizmente, e eu posso ver que foi exatamente pela tomada de decisão na altura certa que pude ter isso, e sem dúvida nenhuma que foi o desporto que incutiu isso na minha forma de ser e na minha maneira de ver a vida.
infelizmente no meio de outra crise, não é? Mas também esta crise há de passar e melhores tempos ande. Eu pedia agora aos participantes, se houver alguma questão, coloquem no chat, portanto no bate-papo, para colocarmos aqui aos nossos esta equipe de luxo, como eu referi. Ainda temos uns minutos até às 4, que é a hora que temos mais ou menos prevista para terminar. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Parece-me que não. Foram de facto muito claras e objetivas as apresentações. Foi de facto um privilégio ouvir aqui de viva voz pessoas que, enfim, tiveram no mundo do desporto a um nível extremamente elevado, viveram um dia-a-dia extremamente intenso, de pressão, de tensão, e poderem-nos, enfim, dar aqui o testemunho daquilo que é viver vidas que a maior parte de nós não viveu, passar por situações que a maior parte de nós não passou. E, no fundo, poder testemunhar e fazer este paralelismo entre o que é a vida no desporto e o que é a vida nas empresas. Parece-me que não há nenhuma questão. Espera aí. Há aqui uma questão. Crenças que sabotam o sucesso são mais comuns nas organizações. Como fazer a ponte com o mindset de sucesso desportivo? Não sei se alguém quer comentar. Sérgio, Duarte. Eu posso dar a minha opinião. De facto, as crenças podem sabotar o sucesso nas organizações, mas também sabotam o sucesso no desporto. Nós tendemos a olhar para o desporto como um exemplo daquilo que é o sucesso, mas percebemos que, se calhar, proporcionalmente, existe muito mais sucesso nas organizações do que nos atletas, não é? Ou seja, muitas vezes essas crenças, há que perceber de facto o que é que está na sua base, mas essas crenças é precisamente uma das áreas onde eu trabalho muito com os atletas, agora aqui em ambiente desportivo, é precisamente desmontar ou enfraquecer essas mesmas crenças. Agora, eu se calhar, eu sugeria, poderá fazer sentido aqui, a Diana, nesta sua dupla pele de desportista de alta competição e empresária, como é que se pode fazer aqui esta ponte, não é? De certo modo, penso que ela até já respondeu a isso. Como fazer aqui a ponte nestas crenças, eventualmente já terei respondido, mas vejo aqui se calhar a parte da perseverança como essencial, como fulcral para conseguirmos passar por cima do que os outros nos possam dizer ou tentar sabotar o sucesso. Aqui eu fui uma atleta de um desporto individual que é logo muito diferente por exemplo, do futebol, em que é uma equipa e acaba por estar tudo junto. Apesar de nós treinarmos com uma equipa, no momento-chave estamos sozinhos. Portanto, acho que a perseverança, acima de tudo, vai ser fulcral para dar cabo aí dessas pessoas que não querem que tenhamos sucesso. Muito bem. Sérgio, temos aqui uma outra questão, penso que mais para si. Quando uma equipa é pouco solidária, como se conseguir uni-la? Bom, respostas instantâneas é difícil de dar. Ainda assim, o que eu poderei dizer é o seguinte. Primeiro, tentar perceber se trata de uma equipa ou se trata de um grupo de pessoas, porque são coisas logo completamente diferentes. Basicamente, onde é que reside a diferença? Quando existe uma equipa, há um propósito comum, há um objetivo comum. Quando estamos a falar de grupos de pessoas, isso não acontece necessariamente. De qualquer maneira, a liderança aqui, mais uma vez, tem um papel crucial. Ou seja, compete ao líder fazer essa definição de objetivos, quer os objetivos do grupo, quer os objetivos individuais, e dessa forma começa-se logo a construir aqui um foco para cada um dos atletas, sabendo que o propósito que os move a levantar-se da cama todos os dias de manhã é o mesmo. Agora, como é que uma equipa, quando uma equipa é pouco solidária, como é que conseguimos uni-la? É precisamente tentar perceber quais é que são os denominadores comuns do ponto de vista dos interesses e das motivações entre eles,
e portanto, trabalharem todos nesse sentido. No desporto, nós obviamente, e uma vez mais insisto neste ponto, tendemos a olhar para o desporto como sempre casos de sucesso e tudo corre bem na perfeição. Não é verdade. Não é verdade. Nomeadamente nas modalidades coletivas e fazendo aqui o paralelismo com as organizações, também existem subgrupos. É fácil perceber que, por exemplo, num plantel de uma equipa de futebol, por exemplo, em que são 25, 26, 27 jogadores, é fácil perceber que existem afinidades diferentes entre eles, em 20 e tal pessoas, é perfeitamente humano, e muitas vezes, uma vez mais, estes são os desafios que as lideranças dentro do balneário têm que resolver. E isto é o aspecto que não é visível, isto é o aspecto que não se vê nas 4 linhas, dentro das 4 linhas. E, portanto, uma vez mais, exige-se aos líderes, e eles próprios começam a ter essa noção, felizmente, que há que desenvolver outras competências para poder lidar com aspectos como este, por exemplo, que vão, uma vez mais, muito para além dos aspectos técnicos e táticos, não é? Muito bem. Sérgio, muito obrigado. Eu, antes de terminarmos, ia primeiro agradecer à Diana, ao Duarte Gomes e ao Sérgio estas reflexões, o vosso contributo e, porque de facto é um privilégio podermos ter aqui na primeira pessoa, por um lado, da Diana e do Duarte Gomes, que, como disse há bocadinho, viveram bem este dia-a-dia sob pressão, sob tensão, e hoje o levam para as vossas vidas profissionais e puderam aqui testemunhar. E o Sérgio, que também tem esse seu dia-a-dia muito preenchido com estas reflexões à volta do desporto, portanto, agradecer-lhes. E depois ia pedir aos presentes para nos deixarem só uma mensagem, portanto, vai aparecer no bate-papo um código, que é um código que vocês introduzem no vosso telemóvel ou no computador, para que possam dizer o que é que levam deste webinar. Portanto, coloquem www.menti.com e o código 88 30 61 73 e escrevam numa palavra o que levam deste webinar. Queria agradecer a presença de todos, dizer-vos que estejam atentos que haverá mais webinars levados a cabo pela Forma do Talento, agradecer a vossa presença e se aqueles que estamos quase a chegar ao tempo de férias, forem de férias, ótimas férias, mas antes Portugal hoje ganhe, não é? Portanto, pelo menos agora num curto prazo, Portugal ganhe e que nos dê aqui mais uma alegria e mais algumas emoções. Ora, temos aqui resiliência, ideias, foco de vontade. Estão a ver? Portanto, criatividade, ideias. Como vos disse, é menti.com 88 30 61 73, se puderem votar. Inspiração, gratidão, alteração do foco mental, inspiração, ganhar ali o inspiracão que está cá em baixo, pode-se juntar à inspiração de cima e ainda sobressai um bocadinho mais. Inspiração. Claramente a palavra que se vai distinguindo mais, depois com criatividade, alteração de foco mental, foco de vontade, perseverança, inspiração, motivação, resiliência e gratidão, e ainda mais algumas ideias. E claramente, inspiração é aquela que sobressai. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade. Obrigado.